central permanece desligada. Logo depois, ela será usada para gerar o vácuo, carregar o sistema e também fazer os testes de pressão, consumo e rendimento. Agora vamos abrir a válvula de serviço de alta pressão que está localizada na saída do reservatório do refrigerante. Não se esqueça que a ferramenta que vamos usar tem em um dos seus extremos um encaixe fixo para poder fazer força na haste de controle da válvula. No outro extremo da ferramenta existe um crick e ele não pode ser usado para fazer força, porque senão podemos estragá-lo. É bom lembrar que estas ferramentas têm uma finalidade específica e seu uso deve ser o correto. Tudo isso significa que com o seu extremo fixo deve ser apertada ou afrouxada a haste da válvula de serviço. Depois que ela estiver solta, depois que a haste estiver solta, devemos abrir ou fechar a haste rapidamente. Com a palavra ON para cima é possível abrir a válvula de serviço. Bom, a válvula de serviço está aberta e sua haste está totalmente para fora. Desse modo, vamos ter alta pressão no manômetro vermelho. Desta maneira, está livre a passagem do gás para o compressor. Não se esqueça de um pequeno detalhe: o sistema está totalmente vazio. Por outro lado, a válvula de serviço de baixa pressão de sucção está fechada e sua haste está totalmente para dentro. A porca que liga o tubo de baixa pressão com esta válvula de serviço está frouxa. Bom, por que ela está frouxa? Como temos necessidade de fazer a carga do sistema e não existe bomba de vácuo, será feito o serviço com um método chamado sangria. Este método utiliza o próprio gás refrigerante para poder empurrar o ar que se encontra no interior de todo o sistema. O filtro desumidificador se encarrega da umidade existente no interior do sistema. Como você pode ver, a mangueira de cor amarela está ligada à garrafa do gás refrigerante Freon 12. E no seu extremo superior existe uma válvula de controle. O outro extremo da mangueira amarela permanece ligado ao centro de coletor dos manômetros. Quando esta passagem for aberta, o manômetro de baixa pressão será alimentado. O gás refrigerante passa pelo manômetro e vai até a válvula de serviço de baixa pressão. E depois da válvula, vai até o interior do compressor ou bola preta. Depois de abrir a torneira, o gás refrigerante começa a fluir. Você pode observar o manômetro para saber se está passando ou saindo gás refrigerante. Depois que o gás eliminar o ar, que tem a mangueira amarela, devemos apertar a porca que une o tubo de baixa pressão com sua correspondente válvula de serviço. Bom, agora com a face ON da ferramenta especial para cima, vamos abrir a válvula de serviço, ou seja, que sua haste deverá ficar aberta. Observe como devemos fazer este trabalho. Isto permite que o gás refrigerante chegue ao interior do sistema. Não se esqueça que o compressor deve estar desligado neste momento.
Também podemos aproveitar para verificar possíveis vazamentos de gás refrigerante ao longo de todo o circuito. O gás refrigerante deve continuar passando até que o ponteiro deixe de se mexer. Isto indica que as pressões estão em equilíbrio, ou seja, que a pressão no interior do sistema é igual à da garrafa. Bom, agora com o detector de vazamento, vamos ver se existe algum tipo de vazamento. Não se esqueça que foram feitas muitas conexões. Bom, parece que existe um vazamento na conexão da válvula de serviço de baixa pressão. Vamos apertar esta porca e logo depois com o detector vamos ver se continua ou não o vazamento. E depois sim podemos considerar que este serviço foi feito de forma rápida e eficiente. Não existe nenhum tipo de vazamento. Portanto, este é um serviço de ótima qualidade, de primeira qualidade. Bom, agora vamos olhar com detalhe este esquema elétrico da unidade condensadora. Não se esqueça que o motor do compressor é do tipo monofásico. Aqui aparecem os 3 fios elétricos da rede elétrica da oficina. Aqui aparecem 2 polos conhecidos como neutro e fase, e o terceiro, massa ou terra. Este último fio é fundamental para a segurança individual e da unidade. Bom, o fio fase será ligado a este bloco de conexões e sua saída tem 2 derivações. Uma vai para o motor do ventilador do condensador e a outra vai para o terminal comum do motor do compressor. Neste terminal, que no diagrama aparece com a letra C, é ligado o interruptor térmico. O fio elétrico, conhecido como neutro, se dirige ao mesmo bloco de conexões e ele também tem 2 derivações. Uma fecha o circuito do motor do forçador de ar do condensador e a outra passa pelo bobinado do relé de arranque. Como você pode notar, este bobinado se encontra ligado em série com a bobina de trabalho ou de marcha, sinalizada com a letra R do motor do compressor. Este bobinado termina no conector do motor do compressor. Do terminal 1 do relé de arranque, existe uma ligação com o terminal 3 do mesmo relé, através de um interruptor ou platino. Quando esse interruptor é fechado, ele liga o fio neutro com o condensador ou capacitor de arranque. Para que isso aconteça, o bobinado de arranque deve ficar fechado. Ele é indicado com a letra S. No esquema também aparece uma resistência entre os terminais do condensador. Sua finalidade é a descarga do mesmo, e assim ele não pode afetar ao pessoal que estiver trabalhando com o motor do compressor. No conector do motor é ligado em série um interruptor térmico entre o terminal comum C e o motor. Ele desliga o motor quando existe um aumento da intensidade da corrente,
ou seja que ambos bobinados, o de arranque e o de marcha, terão aberto o seu circuito. Agora vamos mostrar a caixa de conexões elétricas ou centralina. Nela aparecem todos os componentes que foram mostrados no esquema elétrico. Aqui está o bloco de conexões. Nele se encontra o fio comum que alimenta o motor do ventilador. E através do interruptor térmico, que está localizado no interior deste conector do compressor, ele está ligado a ambos bobinados, ou seja, ao de arranque e ao de marcha, através de um terminal comum. Este outro terminal está ligado em série com o bobinado do relé de arranque. Esta última conexão está ligada aos terminais 1 e 3 do mesmo relé. E de acordo com o esquema elétrico, quando o relé fecha o platinado, o circuito alimenta ao condensador de arranque que se encarrega de que a voltagem alcance ao bobinado de arranque. Aqui está a resistência que une os dois terminais do condensador. Seu valor ohmico é muito alto para não atrapalhar o funcionamento do condensador durante sua carga e descarga. Esta esponja que aparece ao lado do condensador é para evitar que esta resistência seja estragada durante o seu transporte. Como podemos ver na tela, aqui estão os dois fios elétricos que alimentam a unidade condensadora, desde a rede elétrica da oficina, para poder fazer a carga do gás refrigerante. Logo depois, esses fios serão ligados ao pressostato de baixa pressão. Assim, eles vão controlar a temperatura de refrigeração. É lógico que agora não podemos ligar esse dispositivo de segurança, porque a unidade ainda não está completamente carregada com gás refrigerante. Bom, agora ligamos a unidade condensadora e podemos notar que ambos manômetros indicam pressão. Veja que no manômetro vermelho ou de alta, o ponteiro indica aumenta de pressão e no azul ou de baixa pressão, o ponteiro desce. Este instrumento agora está indicando 7 libras por polegada quadrada e continua descendo. Quando for feita a carga do gás refrigerante, poderemos ouvir um forte assobio originado pela válvula de expansão térmica, que se encontra no interior da vitrina. Isto acontece pela passagem de gás refrigerante pelo orifício calibrado, que é parte da própria válvula de expansão. Este som desaparecerá depois que a carga ficar totalmente completa, tanto a carga do sistema como do reservatório de líquido. Se a porta da parte inferior da vitrina estiver aberta, vamos poder escutar o som característico. Como já dissemos anteriormente, esse som é resultado da passagem do refrigerante em estado gasoso através do gicle, ou orifício calibrado que há no interior da válvula de expansão termostática. A origem desse som se deve a que o refrigerante ainda
se encontra em estado gasoso e sua passagem é feita em alta velocidade. Quando o refrigerante virar líquido, não vamos escutar mais este som. Este som é um sinal positivo de que está entrando refrigerante em estado gasoso no interior do evaporador. Então, quando este suave apito desaparecer, isto vai significar que já está entrando refrigerante em estado líquido no evaporador. Como já foi dito em capítulos anteriores, a carga do refrigerante no interior do sistema pode ser verificada através de um visor que pode ser localizado no reservatório do líquido. Outro indicador é a baixa pressão, que pode ser indicada pelos manômetros. Esta baixa pressão pode ser por uma queda da quantidade do gás refrigerante, como também de uma baixíssima temperatura do gás no circuito. Nesse caso, o sistema foi carregado com pouco gás e os instrumentos indicam pouca carga ou refrigerante em estado gasoso. Bom, agora vamos mostrar o interior da parte inferior da vitrina refrigerada. E nela podemos ver uma válvula de expansão térmica e também a sua tubulação. Bom, agora continuamos com a carga com gás refrigerante da unidade condensadora. Aqui estamos abrindo a válvula do manômetro de baixa pressão. Podemos notar que o ponteiro do manômetro indica que existe um aumento de pressão neste circuito. Esse aumento de pressão, que está sendo indicado pelo manômetro, é realmente a pressão da garrafa e não do compressor. Para poder confirmar qual é a pressão que existe no compressor, devemos fechar esta válvula que liga ambos elementos. E como ainda podemos ouvir um pequeno assobio no sistema, vamos voltar a abrir a passagem que liga a garrafa com o compressor. Aí então vamos ter um novo aumento da pressão na linha de baixa pressão. Devemos abrir e fechar esta válvula com muito cuidado para não estragar ou danificar as partes do compressor. Devemos considerar uma carga completa quando o manômetro de baixa pressão estiver indicando um valor perto das 20 libras por polegada quadrada. Agora veja o que está acontecendo com o tubo da linha de sucção do compressor. Ele está ficando completamente branco pela formação de gelo ao seu redor. Isto acontece porque a válvula termostática está completamente aberta e deixa passar todo o gás que é fornecido pela garrafa. É evidente que é necessário sua regulagem para eliminar este congelamento no tubo de baixa pressão. Essa regulagem consiste no fechamento da válvula para segurar parte do gás refrigerante no interior do evaporador. Em outras palavras, é necessário que exista uma real troca de calor entre o local fechado e o refrigerante através do evaporador. Esta situação é muito perigosa, pois o refrigerante pode chegar até a entrada de baixa pressão do compressor em estado de gás refrigerante saturado, ou ainda pior,
em estado líquido. Se o gás em estado líquido chegar ao interior do cárter, ele pode arrastar o óleo que está no interior do compressor. Bom, agora vamos fechar gradativamente a válvula de expansão para que o gelo desapareça da tubulação. Esta é uma maneira de resolver este problema. Fechando a válvula, o gás refrigerante no interior do evaporador fica mais quente. Para fazer isto, vamos retirar este bujão que você está vendo. E quando ele estiver fora do seu lugar, você pode ver que no seu extremo tem uma haste. E também na própria ponta do bujão existe um orifício que encaixa perfeitamente nesta haste. E desta maneira, fazemos força e fechamos, ou melhor, regulamos a passagem do gás refrigerante através desta válvula. Como ficou um pouco difícil fazer esse trabalho com a mão, vamos usar uma ferramenta para facilitar o nosso trabalho. Devemos girar no sentido horário para poder reduzir a passagem de gás. Esta regulagem deve ser feita girando a haste 1/4 de volta. Neste exemplo foi girado mais de 1/4 de volta com a finalidade de acelerar o processo de eliminação do gelo neste tubo de baixa pressão. Depois de fazer esta regulagem, o bujão deve ser colocado novamente no seu lugar. Como você pode observar, o gelo começa a desaparecer. Este gelo que se encontra nesse tubo de 0,5 polegada de diâmetro. Essa regulagem reduziu a passagem de gás refrigerante ao evaporador e, consequentemente, teve uma troca maior de calor no interior do evaporador e o gás que se dirige ao compressor está realmente quente. Bom, agora vamos ver que o manômetro de baixa pressão está indicando 10 libras por polegada quadrada. Ou seja, que a pressão desceu um pouco. Essa pressão está de acordo com o que está acontecendo no interior da vitrina, pois a temperatura nesse local tem uma grande queda, ou seja, que baixou bastante. Essa pressão deverá cair mais ainda conforme a válvula de expansão termostática for fechada pelo seu sensor. Com um termômetro, podemos verificar a temperatura ambiente. Ela é de 23 graus centígrados. E com o mesmo termômetro que vamos colocar no interior da vitrina, vemos que indica uns 9 graus centígrados, ou seja, que existe uma grande diferença entre ambas temperaturas. A temperatura do interior da vitrina pode chegar até os 3 graus centígrados com muita facilidade. Não se esqueça que a troca de calor é medida por calorias por hora, ou seja, que para atingir essa temperatura vai demorar um pouco de tempo. Na parte de baixo desta vitrina podemos colocar garrafas e também alimentos. Depois de desligar a unidade condensadora, vamos retirar a tampa de proteção do pressostato.
E logo depois vamos fazer as ligações elétricas necessárias. Esta ligação é muito simples. O que vamos fazer é pegar um dos fios que alimentam o motor do compressor e vamos cortá-lo. As duas pontas obtidas deverão ser ligadas aos dois terminais. Quando o pressostato atingir a pressão de regulagem, correspondente a uma certa temperatura, o circuito do motor será aberto e o motor desligado. Quando volte a aumentar a temperatura e também a consequente pressão, é claro, o pressostato fechará o circuito elétrico de arranque do motor e começará a funcionar até que o ciclo volte a se repetir. Estas conexões são fáceis de fazer, porém não se esqueça de que elas devem ser feitas com a unidade desligada da rede elétrica da oficina. Agora será feito a regulagem do pressostato, começando com a retirada do knob de regulagem. Veja que deve ser retirada esta chapa que tem a finalidade de travar a regulagem. Nos extremos das hastes de regulagem existe uma fenda que permite utilizar uma chave de fenda para fazer o serviço de regulagem. Com este regulador pode ser feita a regulagem da faixa ou pressão de atuação e permite ligar o circuito de arranque do motor. E com o outro regulador podemos fazer o ajuste da diferença entre o momento do arranque e a parada do motor. Desta maneira é possível selecionar a temperatura com que queremos que esta unidade funcione. Considerando o tamanho do compressor e do evaporador, vamos regular para que o motor ligue com 28 libras por polegada quadrada. E com 8 libras por polegada quadrada, o motor deve deixar de funcionar. Isto quer dizer que entre esses valores, 28 e 8 libras por polegada quadrada, existe uma diferença de 20 libras por polegada quadrada. Em primeiro lugar, vamos obter a pressão de 28 libras por polegada quadrada, que é o valor que indica que o motor do compressor deve ser ligado. Para poder monitorar este valor, vamos usar o manômetro e também vamos usar a válvula de serviço de baixa pressão. Ou seja, que vamos usar o manômetro de baixa pressão para regular este pressostato.